No coração do Oriente Médio, há mais de 3.000 anos, dois gigantes se chocaram. De um lado, o glorioso Império Egípcio, liderado pelo faraó Ramsés II, o Grande. Do outro, um nome que a história oficial parece ter convenientemente esquecido. Um império tão poderoso, tão inovador, que ousou desafiar o Egito em seu auge e reescrever as regras da guerra e da diplomacia. Eles eram os hititas. Você foi ensinado sobre Roma, Grécia, Egito e Mesopotâmia. Mas e os hititas? Por que este império que dominou a Anatólia por séculos, que forjou o ferro e assinou o primeiro tratado de paz da história, foi relegado às sombras? No canal Eles Reescreveram a História, vamos desenterrar a verdade por trás do império esquecido que desafiou os deuses e os homens e cujo legado foi convenientemente apagado. Prepare-se para ter sua visão da história antiga reescrita. Os hititas não surgiram do nada. Eram um povo indo-europeu que se estabeleceu na Anatólia, a atual Turquia, por volta do século XVIII a.C. Diferente de seus vizinhos semitas, eles trouxeram consigo uma cultura e uma língua distintas, e uma ambição sem limites. Sua capital, Hattusa, era uma fortaleza imponente com muralhas ciclópicas e uma organização urbana impressionante. Mas o que realmente os tornou uma força imparável foi sua inovação. Enquanto o mundo ainda dependia do bronze, os hititas dominaram a metalurgia do ferro. O ferro era mais resistente, mais abundante e, crucialmente, permitia a produção de armas superiores. Suas espadas eram mais afiadas, suas armaduras mais fortes. Isso lhes deu uma vantagem militar esmagadora sobre qualquer inimigo que encontrassem. Eles guardaram o segredo do ferro às 7 chaves, e essa tecnologia foi um dos pilares de seu poder. E não era apenas o ferro. Os hititas aperfeiçoaram a biga de guerra. Enquanto as bigas egípcias eram leves e rápidas, as hititas eram mais robustas, tripuladas por 3 homens, um condutor, um arqueiro e um escudeiro. Essa configuração permitia maior poder de fogo e defesa, transformando suas unidades de bigas em verdadeiros tanques da antiguidade. Com ferro e bigas, os hititas varreram seus inimigos, expandindo seu império e se tornando uma das maiores potências da Idade do Bronze. O ápice dessa rivalidade foi a lendária Batalha de Kadesh, em 1274 a.C. Ramsés II, o faraó mais famoso do Egito, marchou com seu exército para retomar o controle da Síria, uma região estratégica cobiçada por ambos os impérios. Do outro lado, o rei hitita Muwatalli II esperava. O que se seguiu foi uma das maiores batalhas de bigas da história, um confronto épico que, para surpresa de muitos, não teve um vencedor claro. Ramsés II, em sua arrogância, caiu em uma emboscada hitita. Seu exército foi pego de surpresa e a derrota parecia iminente, mas a bravura egípcia e a chegada de reforços permitiram que Ramsés escapasse de um desastre total. Ambos os lados reivindicaram a vitória, mas a verdade é que Kadesh foi um empate sangrento, uma prova do poder e da resiliência de ambos os impérios. Anos depois, percebendo que a guerra era insustentável, os hititas e os egípcios fizeram algo inédito. Assinaram o Tratado de Kadesh, o primeiro tratado de paz registrado na história. Um acordo de não agressão e aliança mútua, gravado em placas de prata e argila, que mostrava a sofisticação diplomática dos hititas. Eles não eram apenas guerreiros, eram mestres da política internacional. Um feito que a história muitas vezes atribui a civilizações posteriores. Mas, como tantos impérios da Idade do Bronze, os hititas não resistiram ao que os historiadores chamam de colapso da Idade do Bronze. Por volta de 1200 a.C., uma série de eventos catastróficos, invasões dos misteriosos povos do mar, secas prolongadas, fomes e revoltas internas, varreu o Oriente Médio. Cidades foram destruídas, rotas comerciais colapsaram, e o Império Hitita, outrora tão poderoso, desintegrou-se, suas grandes cidades abandonadas e seu povo disperso. Por séculos, os hititas foram apenas uma menção na Bíblia, uma nota de rodapé na história.
Foi apenas no século XIX e XX que arqueólogos começaram a desenterrar suas cidades e decifrar sua escrita, revelando a verdadeira escala de sua civilização. Eles nos deram o ferro, a biga de 3 homens, o primeiro tratado de paz e um sistema legal surpreendentemente avançado para a época. A história, como nos é contada, é muitas vezes a história dos vencedores ou daqueles que deixaram mais registros. Os hititas, por um tempo, foram esquecidos, mas seu legado nos lembra que o passado é muito mais complexo e fascinante do que imaginamos, que existem impérios perdidos, inovações esquecidas e verdades esperando para serem desenterradas. Se você gostou de desvendar este mistério, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar seu comentário sobre qual civilização você acha que a história oficial nos escondeu. Até a próxima!